Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Somos ABTU, um programa em parceria entre a TV Unesp e a ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária. Hoje nós vamos receber no nosso programa a Malu Mota, que é diretora da TV Unip, em São Paulo, e também vice-presidente da nossa associação. Malu, obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigada a você, Francisco, pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Malu, nosso objetivo aqui é a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Então conta pra gente como é que você, antes de você entrar na Unip, como que você entrou no mundo do jornalismo, no mundo da comunicação. Bom, eu entrei em 1992, eu entrei para o grupo que eu estou até hoje, né? Que era a ex-TV Jovem Pan, não essa Jovem Pan que a gente conhece hoje. Era uma outra Jovem Pan, que tinha a Milton Lucas de Oliveira, que era dono do DCI, o seu Tuta, que era o dono da Jovem Pan, e João Carlos de Gênio, que era dono do grupo Objetivo Unip, né? João Carlos de Gênio faleceu há pouco tempo e quem está no comando hoje é a dona Sandra Miessa de Gênio, ela que está cuidando, está à frente, uma mulher cuidando aí de uma instituição de grande porte. Eu entrei em 1992 e assim, eu quis trabalhar. Eu pedi demissão. Ah, lá vem a história, Francisco. Eu pedi demissão, eu trabalhava na Globotech e quando eu soube que era televisão UHF, canal 16 UHF, quando eu vi aquele comercial, eu falei, eu quero trabalhar nessa televisão. Eu pedi demissão na Globotech e falei, eu cheguei lá na televisão e disse assim, eu quero trabalhar aqui. E vi que todos os meus amigos estavam lá. É aqui que eu vou ficar. E como a vida escuta, eu acabei ficando. E já são 35 anos o grupo. E sua primeira função nesse canal, UHF, foi qual função? O que você fazia? Lá vem a história, de novo. É uma história bonita. Eu comecei... eu trabalhava no Brasil Rural. Brasil Rural era produzido pelo Estúdio B da TV Bandeirantes e era veiculado na TV Record, né? Aquelas coisas da TV, né? E eu era muito feliz e tal, porque eu tenho uma origem rural, né? Nasci no interior também, eu sou de Ourinhos, mas a minha alma respira em Cândido Mota, do lado de Assis. Então, eu tenho... como dizem, né, os meus parentes, eu tenho o pé vermelho. Então, eu vim trabalhar em São Paulo, né, quer dizer, cheguei em São Paulo e queria, de todo jeito, fazer televisão, né? Sempre foi. E aí tem que voltar um pouquinho antes, Francisco, porque eu estava me lembrando, eu vi um post ontem da Sandra Passarinho, e eu lembrei que ela foi minha grande ídola na televisão. Eu queria, de todo jeito, ser como ela. E ela entrou em 1969 como estagiária, né? E deram o nome, né, para ela de Sandra Passarinho. E eu queria ser igual a ela. Então, assim, eu morava no sítio, na roça mesmo, e eu pegava latinha de massa de tomate e colocava assim no cabo da vassoura, ou um pedaço de ripa que tivesse, colocava ali a latinha de massa de tomate, pegava uma meia ou de algum tio ou dos meus avós, da minha avó, desde que fosse escura, não podia ser microfone branco. Aí eu fazia aquela meinha assim, acertava o áudio e dizia que eu era Maria Lúcia. Eu inventei o nome para mim, Maria Lúcia Jardim. E eu falava, Maria Lúcia Jardim, de Washington para o Jornal Nacional. De Washington. De Washington. Aí eu acho que, assim, eu não tenho lembrança disso, eu precisaria, o dia que eu for escrever minha biografia, eu vou pesquisar sobre isso. Mas, assim, eu tinha essa vontade muito grande de fazer televisão. Eu não me imaginava fazendo outra coisa. Meu pai queria... lá vem história. Terceira vez que eu vou contar. Vou falar. Mas é para isso mesmo, Malu. Meu Pode pai contar queria que eu fosse sanfoneira. É mesmo? Ele queria que eu tocasse sanfona e fizesse direito, né? Eu tinha que ser doutora e tinha que tocar sanfona para ele. Bom, aí, quando eu falei, mas eu quero ser jornalista e tal, jornalista, onde você quer chegar, menina?
Aí eu, ai, pai, mas eu queria tanto ser assim. Aí eu mostrava para ele, eu ia no meio da roça, da plantação lá e falava. Quer dizer, já achava o enquadramento, já achava o microfone e começava a falar sem parar, né? E foi assim que eu vi que eu não podia ser outra coisa na vida, nem tocar sanfona. Não tinha condição, porque realmente eu amava escrever, eu amava ler, eu rezava a missa, né? Com 7 anos de idade eu já rezava a missa. Então, porque eu queria público, eu queria... E os tios tinham que ficar quietos. Todos que eu ouvia ali no banco, de noite, eles ficavam ali ouvindo eu rezar a missa, eu rezava a missa com o padre Vito, nossa, muita Rádio Aparecida, ó. É. E, Então, sua e eu primeira. rezava com ele, então foi isso, assim, a minha paixão. Eu tenho muito respeito por esse dom que eu tenho, Uhum. né? Que é o de ser jornalista, e eu gosto de ser jornalista. E até hoje, quando eu vou ao médico, qual a sua profissão? Jornalista. Eu me sinto muito honrada com a minha profissão. Então, você já entrou como jornalista, já para fazer reportagem de externo mesmo. Isso, começou, né, porque o assunto vai derivando. Eu entrei antes da Jovem Pan, que eu pedi demissão lá, eu tinha passado pela Globotech, tinha passado pela Manchete, eu comecei na TV Manchete, mas na Manchete eu comecei carregando fitas. Sim. Aquela fita que não era da sua época, né, Francisco, mas você deve conhecer. Não, é da minha época, sim. Então, então eu vou contar outra história também. Eu estava na Bahia, de férias, achando que o mundo era meu. E liga uma pessoa no dia 8 de fevereiro, que é dia do meu aniversário, e telefone não era, né? Telefone fixo. Uhum. Ligou essa Gisele, que foi muito tempo, trabalhou na Globo News. A Gisele ligou em casa e falou assim: olha, eu tenho aqui a indicação de uma pessoa para fazer e tal. A minha mãe falou: olha, ela está na Bahia. Só que no dia 8 de fevereiro eu liguei para minha mãe para me cumprimentar. Ela falou: você volta já, porque a Manchete está querendo te contratar. Nossa Nossa. Senhora. Formada em 84. Em 88, eu falei: o mundo é meu. O mundo é meu, é agora que eu vou deslanchar, agora que eu vou ser a Sandra Passarinho. E foi. E aí eu fui para a TV Manchete, a menina falou assim: olha, só que é só para carregar fita, né? Levar assim, o que os editores pedem, né? Que a imagem de povo fala, vai lá e pega. Eu pegava a fita. Que é a imagem de, sei lá, de Adriana Caringe, que foi um crime que eu ajudei a esclarecer na TV Manchete. Então, eu tinha lá que pegar a imagem de tempo, imagem de sol, né? Uhum. Gente na rua. E eu fazia isso. Mas era uma redação muito pequenininha, né? Na Rua Bruxelas. E eu ficava ouvindo os editores conversarem. Tá? Então, assim, eu vi política. Por que a Rússia? Por que o Brasil? E aquilo. E eu abaixava a cabeça, fazia de conta que estava ali fazendo anotação, fazendo alguma pesquisa, mas, na verdade, eu estava escutando o que eles estavam falando. E assim eu fui seguindo. Aí saí do arquivo. Um dia me mandaram para a rua no domingo. Claro que é o dia que o repórter falta. Vai para a rua. E eu fui para a rua. E eu tremia, sabe? Eu falava: gente, eu não vou conseguir. A hora que eu peguei o microfone mesmo da TV Manchete, que eu via ali, né? Assim, falei: meu Deus, que responsabilidade. Mas Deus estava no meio do meu caminho, porque era dia de São Judas Tadeu, e eu estava lá fazendo a missa de São Judas Tadeu, lá, né? A movimentação, então foi fácil. Aí eu fiz matéria, depois entrei ao vivo. Então, eu fui pegando canja, né? E entrei depois para a Jovem Pan. Na Jovem Pan, peguei um rabo de foguete logo no início, porque eu entrei em setembro de 92. No dia 29 de setembro de 1992, foi a votação para o impeachment do Collor. E eu estava lá na Avenida Paulista. Então, quem só fazia matéria rural, como eu contei no início, né, que trabalhava com passarinhos, cavalos, né, plantação de milho, soja, de repente vai para a Avenida Paulista
aquele movimento incrível de gente. Sim. E aí eles me chamaram, ó, você entra ao vivo? Eu falei, eu entro, né? E eu, vamos, nunca tive medo. E aí entrei ao vivo e deu muito certo. E eu fui como repórter, aí fui repórter, depois apresentadora, depois gestora. Uhum. E até hoje eu faço todas essas funções. Desculpa, acho que eu me estendi um pouquinho na minha história, mas acho que eu me Não, empolguei, viu? mas é para isso mesmo, o programa é isso mesmo, a gente conhecer mesmo e conhecer a nossa história, para a gente ver como a gente está sempre ligado ao tema de televisão, como a gente gosta de fazer televisão e como a gente está, né, no ambiente que a gente sempre quis estar, né? Isso aqui é muito importante. Malu, assim, quando você entrou na Unip, então, já tinha uma emissora de televisão, mas ainda não era uma TV universitária, né? Ou já era TV universitária? Não, não era TV universitária ainda. Uhum, O grupo, né, o Objetivo Unip, eles têm, o Digênio recebeu algumas concessões e uma delas era essa TV Jovem Pan. E certo. depois houve uma briga com o Tuta e o Hamilton, eles se separaram e o Digênio teve o direito de ficar com a televisão, porém não ficou com o nome. Uhum. Então, eu cheguei nessa época da televisão e por isso, assim, até a pessoa que me contratou, assim, não, Malu, não é hora de você entrar para a televisão, porque a televisão está acabando. Então, eu falei assim, mas eu quero assim mesmo. Mas você vai trocar um salário fixo por um que você não sabe se vai receber, porque eram 3 sócios que pagavam? Eu disse assim, eu quero aqueles rompantes de juventude, Uhum. que a gente tem uma coragem que não sabe de onde veio. Né? Mas aí quando surge então a TV Unip mesmo, a universitária, TV universitária Unip. Então, eles tinham essas televisões que eram televisões comerciais, era uma televisão comercial, depois que elas derivou, e eles queriam convidar os reitores das universidades para fazerem uma televisão, que seria essa televisão universitária, né? Que aí, assim, quando o Gabriel Prioli e o reitor do Mackenzie, convidou o Digênio, chamou todos os reitores, porque ele conhecia o Cláudio Lembro, né, falecido recentemente, Uhum. e foi um grande nome para as TVs universitárias no Brasil, e ele convidou o Digênio, e o Digênio, puxa, que interessante, vamos lá, a imagem é o futuro, ele disse. E então aí se juntou com as outras universidades, participou das primeiras reuniões, aí designou uma pessoa, que é o professor Carlos Nasser, e aí o professor tocou isso por muitos anos, e depois eu que era a repórter, apresentadora, gestora, olha, Manu, sobrou mais uma função aqui, você vai cuidar da TV universitária. Muito bem, muito bem. Eu que só produzia conteúdo até então. Sim. Então eu já entrei desde do começo. Os primeiros anos, eu acho que eu tive assim, vamos dizer, o apoio de outras pessoas que cuidavam, mas depois acabou caindo totalmente na minha mão e eu que produzo todo o conteúdo da TV Unip hoje. E além disso, também gere o canal, né? Também é gestora do canal. Sim, sou gestora do canal. Eu tenho uma frase que diz assim, que eu gosto de falar. Eu tenho tanta pressa, tanta coisa me interessa. Então é isso, você vai abraçando causas, né? E eu estou à frente da TV Unip, estou à frente das televisões comerciais do grupo, o que também interessa muito também, porque eu aprendo com a TV universitária, então eu levo a minha expertise da TV comercial para a TV universitária e da TV universitária eu levo também para as televisões comerciais do grupo, né? Então é um Uhum. grupo muito grande e que a gente tem uma grande responsabilidade, são 27 campos em todo o Brasil, e eu tenho que cuidar. Então, é esse o meu desafio hoje. Mas já passamos por vários momentos da TV universitária, né, Uhum. Francisco? Foi um trabalho muito bonito e era um desejo muito grande. Assim, o nosso reitor, o Digênio, ele sempre fazia muita questão da TV universitária, ele respeitava muito, porque ele dizia que ali estavam os interessados do mesmo assunto. Né? Então, sejam as universidades públicas, sejam as particulares, mas o DNA
a educação, né, era importante estar de mãos dadas, né? E o Eugênio era uma pessoa que gostava muito de ideias, né? E eu acho que as TVs, quando elas se juntam, elas trazem ideias, trazem experiências, e isso nos faz maiores. Malu, fala um pouquinho então para a gente, um pouquinho da estrutura da TV Unip. Quantos funcionários vocês têm? A sede, ela fica no campus de São Paulo mesmo, no Paraíso? Fala um pouquinho para a gente. A TV Unip, ela fica no Campus Paraíso, em São Paulo, no bairro da Liberdade, e é onde tem um dos campos da Unip. Aliás, é um cartão postal bonito, porque é onde você vê São Paulo inteiro. Então, é muito, muito bonito. Então, é de lá que nós gerimos as TVs comerciais e também o material para a TV Unip, né? Para o canal universitário, para a BTU, né? Que agora estamos no Play também, e já estamos mandando material para o Play. Então, é sempre essa evolução e sempre lá dentro do Campus Paraíso, da Unip. É ali que a gente produz. Somos poucos, mas somos muitos. Somos eu e a Silvia tocamos Silvia Vinhas, que já vem aí de uma grande experiência na área de esporte, então o nome dela é bastante conhecido. Ela tem hoje um podcast que chama Bastidores da Vitória, e esse Bastidores da Vitória, ela traz grandes nomes, como Vanderlei Luxemburgo, foi entrevistado essa semana. Então, assim, ela traz grandes nomes, Milton Neves, e aí, Renan, de todos os esportes. Ela traz e conta um pouco que a Vitória é mais de uma, né? Tem todo um bastidor, tem tudo que começa antes. E a Silvia é um nome, né? Onde ela vai, ela tem muitos seguidores e tudo. Então, assim, ela sempre foi, vamos dizer, a nossa estrela do canal. O que precisa ser feito, os nossos eventos, ela sempre cuida, e eu levo isso para a TV, né? Para a TV Unip. Então, Malu, a TV Unip Universitária, ela usa um pouco da estrutura da TV comercial, que é também do grupo? Sim, isso é interessante. sim. Eu não conheço uma outra TV universitária que tenha essa possibilidade de usar a estrutura de uma TV comercial. Exatamente. Nós usamos porque já temos estúdio, já temos pessoal trabalhando, sabe? Então, assim, tem até o que precisa, mesmo de edição, né? Você tem tudo ali muito mais fácil. Às vezes, ainda mais nos dias de hoje, né, Francisco? Você precisa editar um videozinho ali rapidinho e tal. Então, é muito mais simples, está muito mais à mão. Nós usamos, e sempre foi assim, viu? Desde o início, a TV Unip sempre usou a estrutura da televisão comercial do grupo Objetivo Unip. Isso é uma visão mais inovadora do gestor, né? Porque tem alguns que não gostam mesmo de confundir, né? Ou de unir as duas estruturas, quer que deixa muito bem separado. Então é um avanço mesmo, um ponto muito positivo da Unip em permitir que a TV universitária use da estrutura da TV comercial. Parabéns lá, a Sandra. A Sandra cuida, a Sandra queria falar um pouquinho dela, né? E falar de um momento que a gente está vivendo, né, Francisco? Porque o Digênio realmente era um nome na educação brasileira, e ela teve esse grande desafio, né, depois da morte dele, e foi um choque para a família. Ela tem 3 filhos, tendo que cuidar de 3 filhos, e de uma estrutura dessa magnitude. Mas ela é assim, é mulher, é guerreira, sabe assim? Então a gente fica muito, eu e a Silvia estamos bem próximas a ela, e ela sempre pede assim, tem 2 pontos que ela não abre mão e que ela nos cobra dia a dia, e que eu acho que isso também ela leva para o DNA da universidade hoje no Brasil, que é a questão do meio ambiente. Ela tem muito cuidado, ela tem muito respeito pelo meio ambiente. E, assim, você quer passar uma pauta, você quer falar de uma pauta, fala de meio ambiente que passa. Sabe, assim, estou brincando um pouco, mas é por aí. Ou a questão também da mulher. Ela nos repreende, assim, porque às vezes o preconceito vem embutido em nós mulheres, né? Por incrível que pareça, a gente
tenta ter consciência, mas quando a gente se dá conta, sai ali um preconceito e tal. E ela é vigilante com isso. Ela nos cobra dia a dia e ela quer que a gente leve isso para os nossos conteúdos de TV. Ela sempre se preocupa com isso, a questão do meio ambiente e a questão da mulher, sobretudo da mulher, das minorias de um modo geral. Ela é sempre atenta, sempre traz aquela coisa de acolher, né? Porque a mulher tem muito isso de acolher. E a Sandra, né, na hora que ela tem que ser dura, ela é dura, cobrando de nós, gestores e tudo mais, mas ela sempre traz essa questão da mulher mesmo, para olhar para a mulher, para ver que às vezes a mulher não pode dizer, às vezes na fala dela não está tudo o que precisa ser dito, e eu acho muito bonito isso para mim, Francisco, como jornalista, como mulher, como pessoa. Isso me incentiva muito, sabe? Até para assumir algumas responsabilidades. Eu falo assim, ela tem coragem, ela me apoia, então eu vou. Então, assim, a presença de uma mulher também do meu lado me faz uma pessoa bastante aguerrida aí. Que joia, muito, muito importante mesmo. Malu, falando um pouquinho agora mais de futuro, né, em relação não somente à TV Unip, mas a TV universitária, você como, né, vice-presidente também da BTU, como é que você está vendo aí o futuro das TVs universitárias frente a esse grande ecossistema que está se formando aí agora de streaming, televisão 3.0, no sistema aberto? Como é que você olha para frente, olha para a TV Unip e planeja o futuro dessa emissora? O que você vê pela frente? Olha, Francisco, eu acho que a televisão aberta tem um caminho difícil pela frente. E eu sempre procuro conversar com as pessoas. Às vezes eu saio, eu moro aqui perto da Avenida Paulista, mas às vezes eu saio, pego um ônibus e vou para conversar com as pessoas, no cabeleireiro, converso com as pessoas, no supermercado, e para saber, assim, e vejo que a TV aberta, ela não é mais, o negócio é aqui na nossa telinha, né? Então, é difícil. A TV universitária, né, sempre esteve na lei do cabo. E agora, e ela é antiga, e foi por isso que as universidades se juntaram, né? Por esse, vamos dizer, esse momento que eles viviam, né? E estar na televisão era muito importante, tinha a ver. Nós estamos falando aí de contexto de anos 90, Sim. onde as pessoas precisavam estar, não era uma época de rede social, era outro mundo, outra atmosfera completamente diferente. Então, assim, eles se juntaram e queriam colocar o conteúdo das universidades dentro de uma tela. Só que hoje, essa lei do cabo, né, você já tem aí a Claro que não quer segurar essa onda, né, ela sempre, nós sempre estivemos carregados na Claro, né, na Vivo. Né? Agora, você não tem mais isso. Né? Eles vão fazer de tudo, então nós estamos lutando muito para que Brasília consiga reverter isso, porque as universidades brasileiras têm muito para ser mostrado, porque assim até é um contexto que a Unip defende, e eu defendo também, como a BTU, como o CNU, o Canal Universitário de São Paulo também, é que assim a universidade ela detém o conhecimento, mas não pode, ela precisa ultrapassar o muro. Então, quando você tem uma pesquisa, e se eu tiver tempo eu quero falar ainda dessa pesquisa, que você pode levar, ela sair dos muros da universidade e levar a população, isso é muito importante, e nós não podemos deixar isso se perder, porque assim, temos que respeitar os nossos que vieram antes, né? Eu quero aqui nominar mesmo o Gabriel Prioli, que é uma figura ilustre da BTU e formou e teve, assim, quando eu vejo a força desse homem até hoje, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que ser muito forte, porque foram homens aguerridos que lutaram para que houvesse essa presença das TVs universitárias no Brasil.
e agora a gente não pode morrer na praia. Então, Exatamente. temos que fazer alguma coisa, ou que fique, né, que Claro realmente consiga carregar as TVs universitárias, ou também partindo aí para o momento play, né? Esse momento play, eu acho que é um caminho sem volta, né, Francisco? Eu acho que não se deve perder ainda, nem TV aberta, nem TV a cabo. Tem aí uma reminiscência que a gente tem que olhar para isso, não vamos abandonar esse momento, mas sim, tente ligar a televisão quando você não tem a televisão a cabo, né? Tente sem o cabo, tente com o cabo, é tudo muito, mesmo com o cabo, é muito difícil, as opções, assim, o mundo está completamente diferente, né, Sim. Francisco? Nós estamos viciados na telinha e nós precisamos assistir sob demanda. Né? Eu não vou ficar assistindo o podcast da Malu de uma vez só, eu posso dividir em 3 vezes. Né? Então, acho que esse momento, assim, a TV universitária, ela passa por um momento de grande desafio. E que nós, né, você na qualidade de presidente e eu de vice, eu penso que temos que ter muito, muito, assim, muito fôlego para sustentar esse momento, porque Brasília, o jogo é pesado e nós temos que fazer muito para conseguir ficar onde estamos. O que me incomoda muito, Malu, aí dando uma opinião também, aproveitando o gancho que você levantou, é que, ao que me parece, muitas emissoras, né, parceiras nossas, não só associadas à BTU, mas também nós temos aí 180 TVs, emissoras que se declaram universitárias do país, parece que se acomodaram, se conformaram com a internet, né, por estarem no YouTube, por ter aí um lugar para colocar os seus vídeos, né? Então, assim, não se envolvem nesse assunto, não se debruçam sobre ele e não enxergam a gravidade. A questão, como você colocou muito bem em 1990, só havia televisão aberta ou televisão por cabos. Não havia outra forma de distribuição de massa de conteúdo audiovisual, a não ser o cinema, mas cinema é outra coisa. Mas agora há outras possibilidades, né? Mas o YouTube não é uma distribuição de vídeo que nós precisamos. Ele é um outro tipo de uso, ele é uma rede social, é uma plataforma de busca. Nem rede social ele é, né? Tem teóricos que não consideram o YouTube como rede social. Então, estar naquele ambiente apenas, ele vai ficar cada vez mais distante de quem realmente são as pessoas que precisam do nosso conteúdo. Então, realmente, chamar atenção para esse debate talvez seja uma malfunção hoje da BTU, né? E da nossa gestão, porque chega a incomodar mesmo a passividade que que alguns diretores e diretoras não estão percebendo a gravidade, como você colocou, que realmente a televisão universitária está num desafio muito grande de desaparecer dos meios de distribuição para uma grande audiência. Ficar restrito só no YouTube ou redes sociais vai ser a morte de muitas emissoras de televisão. O Francisco, e só complementando isso, nós não podemos assim perder de vista a vocação que tem a universidade. Então, ela traz o conhecimento, mas o conhecimento fica ali, restrito. Né? Então, aí já falando também de uma outra questão de pesquisa, por exemplo, a Unip patrocinou todo o trabalho de pesquisa do Drauzio Varela em 30 anos de expedição para a Amazônia. Puxa vida. Então, assim, um caminhão de dinheiro para poder cuidar disso. Agora, chega assim, 30 anos depois, o Drauzio escreveu 20 livros, onde ele conta essa experiência, onde ele traz, um pouco mais perto, né, essa questão dos povos originários, ele conta o dia a dia e tal. Então, assim, você vê, essa pesquisa que eles estavam fazendo, tentando buscar a cura do câncer. Então, veja, é algo tão importante. Por que isso precisa ficar restrito à universidade? Eu só estou pegando um exemplo, Francisco, mas assim, estou falando USP, Unesp, Unicamp, PUC, todas as universidades, cada um tem a sua excelência, sim, mas tem vamos dizer, um departamento, um quarto muito grande de pesquisa. E essa pesquisa precisa ir para a sociedade. Então, o conhecimento, a gente tem que pegar firme nisso,
de que o conhecimento não pode mais ficar restrito apenas aos nossos pares, a nós, um sabe do outro. Não, não é isso, precisa chegar na população. E aí eu quero, se você me permite, quero te dar um exemplo. Claro. Nós fizemos um programa, qual que é a mentalidade, né, da Unip nesse aspecto? Era um evento de Dia da Consciência Negra. Aí nós fizemos um trabalho grande para saber quem foram as pessoas ilustres, né? Além de Carolina Maria de Jesus, Elza Soares, assim, esses ícones. Então, claro, estão ali no topo e tal, mas pegar pessoas que foram anônimas. Agora, fizemos a festa, um momento bonito, solene e tal, mas por que isso não pode ir para a sociedade? Por que as pessoas não precisam saber quem foi, sei lá, André Rebouças, né? Por que ele não pode, por que esse conhecimento não pode chegar? Então, esse egoísmo que às vezes fica ali restrito à universidade, e sempre foi assim, né? Então, a nossa função com televisão, com essa comunicação, é fazer com que o conhecimento extrapole o muro. Então, assim, é preciso, necessário, fundamental nesse momento que as universidades comecem a pensar sobre isso, porque senão não precisa divulgar o quê? Para fazer propaganda? Não é comercial, não é propaganda, é levar o conhecimento. Ainda mais na sociedade hoje extremamente mediatizada, né? Que o vídeo é muito importante, que o audiovisual é muito importante, o consumo no Brasil é um dos maiores do mundo, né? E a gente tem que fazer exatamente o que você falou, divulgar aquilo que a grande imprensa ou a grande mídia não vai divulgar. Essa é a nossa função. É para isso que a gente existe. Só que se realmente não tiver o conhecimento de que essa possibilidade está acabando para algumas, para a grande maioria, por questões políticas, de falta de uma política de comunicação ou questões tecnológicas que ainda não estão resolvidas, nós vamos acabar entrando também numa fase muito ruim, muito difícil de esquecimento, de falta de investimento, mais ainda do que a gente já sofre, porque muitos gestores de universidades talvez não consigam enxergar aí um custo-benefício, né, para se investir na comunicação das suas universidades ou emissoras. E aí, o que vai ser, né, Manu? A gente realmente não sabe. O que vai ser está um futuro muito incerto ainda e muito preocupante. Concordo com você plenamente. E que, assim, a gente tem que ter, vamos dizer, nós que estamos à frente dessas TVs, né, Francisco? Eu acho que a gente tinha que incutir essa mentalidade. Esse é o maior desafio, eu acho, nosso. Porque você tem ali o conhecimento. Eu vejo assim que outro dia eu me reuni com o pessoal da área com 3 ou 4 cientistas que foram falar desses projetos que foram desenvolvidos nesses 30 anos que o Drauzio vai para lá. Gente, eu fiquei impressionada, sabe? Assim, então, assim, às vésperas da COP30, né, o Brasil com esse potencial, nós como universidade, por que a gente não vai cacarejar tudo isso que está sendo feito? E já não é mais, a universidade já tem um nome constituído, mas assim, é a presença na sociedade, para a sociedade se dar conta mesmo do que a universidade não é um prédio fechado. Ela precisa ser esse conhecimento no dia a dia, né, Francisco? E eu acho que essa nossa luta das TVs universitárias, porque não é fazer propaganda, eles usam outras mídias, não é essa a nossa função. Sim. Né? A nossa função é levar o conteúdo que muitas vezes só o aluno dentro da sala de aula é que vê. Né? Mas nós precisamos falar com os pais deles, com os tios, com a sociedade de um modo geral, e ver a importância da educação no Brasil, né, Francisco? Isso. Bom, Malu, se a gente fosse continuar conversando aqui, a gente ia fazer 2 horas de programa só sobre esse tema, né? Eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito bom, adoro ouvir suas histórias, viu? Pode contar à vontade, quando quiser, nas próximas oportunidades. Foi um prazer receber você aqui, muito obrigado pela sua participação no Somos ABTU. Muito obrigada, Francisco, eu agradeço pelo convite e, assim, quero dizer que eu vou lutar muito para que as nossas TVs continuem, porque assim é até um compromisso que eu firmo aqui com
os que vieram antes, né? Eu respeito tanto na minha vida a questão da constelação familiar. Se eu estou aqui, eu tenho que agradecer ao meu pai e à minha mãe e à minha avó e meu avô. Sobretudo as mulheres, a linhagem do feminino é muito importante. Então, é essa linhagem que eu quero respeitar, de homens e mulheres que fizeram a história das TVs universitárias antes de eu chegar. Obrigada. Nós que agradecemos, Malu. Muito obrigado. E você continue com a gente. Não perca o próximo episódio do Somos ABTU. Até a próxima.